Olá, minha gente, boa noite a vocês, muito bem-vindos, bem-vindas. Teremos uma aula muito pontual hoje, provavelmente uns 20 a 25 minutos. E essa aula, junto com mais 4 aulas, estão preparando um grupo de pessoas que tem interesse em participar do Congresso Voo da Águia, final de janeiro, dia 30, 31 e 1º de fevereiro. Então estamos aqui dando uma ideia dos conteúdos, abrindo algumas coisas que é possível nesses 20 minutos. E eu convido vocês para estarem presentes nessas 4 aulas que vão ter. Começando hoje, teremos uma depois pós-congresso também, certo? Eu vou tratar 2 pontos aqui hoje, bastante interessantes. O primeiro deles é falar um pouco sobre o homem vencedor, a mulher vencedora, o ser humano vencedor, certo? Que projeto é o ser humano? Que projeto nós somos? Como é que funciona esse projeto do qual eu sou portador e que eu sou, certo? Então nós temos alguns exemplares no nosso universo existencial de pessoas que demonstram que de fato nós somos um projeto vencedor. Projeto voltado ao bem, voltado ao sucesso, voltado à realização, voltado à riqueza, se quisermos. Nós somos um projeto perfeito. É importante a gente argumentar sobre isso, por quê? Porque nós temos muitas versões, muitas colocações, muitas discussões do que é um ser humano. Sobre a saúde, sobre a doença, sobre a realização, sobre o sucesso, sobre o insucesso. Mas quanto mais eu estudo, e eu sou uma pessoa que estuda muito, quanto mais experiência eu tenho, tanto no trabalho clínico que eu faço, como na minha vida pessoal, mais eu me dou conta que, de fato, carregamos um projeto que, se nós o cuidarmos medianamente, ele nos dá o infinito, nos dá tudo. Portanto, por essência, por natureza, por um princípio metafísico, se quisermos, nós não somos um ser limitado, nós não somos uma pessoa voltada a perder. Nós somos um projeto destinado ao crescimento, à transformação, à mutação, à evolução em todas as áreas. Quer dizer, a lógica da natureza humana, a lógica da vida humana, é uma lógica evolutiva. É uma lógica de transformação. O que é o crescimento? Eu me transformo, momento a momento, dia a dia, continuamente, porque isso é intrínseco da natureza humana e da essência humana. Também, se nós tomarmos uma árvore, do momento que colocamos a semente na terra, ela começa a germinar, brotar, crescer, evoluir e faz o seu ciclo. Portanto, vocês observam um detalhe muito importante. Só que, como projeto humano, nós jamais somos estáticos. Nós somos, de fato, evolutivos, criativos, transformadores. Caso contrário, não se dá o escopo, objetivo, o propósito de fundo do que é o projeto humano. Então, por exemplo, é normal um ser humano sadio ir bem, crescer, desenvolver-se, ganhar, ter boa saúde, boas relações e realizar-se em todas as áreas. Isso não é uma exceção. Isso é um fato natural. A nossa regularização por natureza é uma regularização, é um programa, projeto natural, que é destinado a evoluir em todos os campos. Então eu evoluo como saúde, até me tornar transparência do meu corpo. Eu evoluo como satisfação pessoal, como alegria, como felicidade, como relações familiares, afetiva amorosa, relações sociais.
eu evoluo profissionalmente, eu evoluo como riqueza. Então eu sou um processo evolutivo. O projeto humano é um projeto evolutivo. E nisso precisamos entender que não é evolutivo unilateralmente. Ele é evolutivo em todas as áreas. Tomamos, por exemplo, a área da alimentação. Nós podemos comer mal a vida inteira, mas podemos ser muito criativos. Aprender a buscar quem sabe fazer. E nos alimentar cada vez melhor. Se nós olharmos as relações humanas, tanto amistosas como outras, nós podemos qualificá-las continuamente. Então vem a pergunta aqui, você qualifica continuamente o teu projeto humano? Você qualifica as tuas relações? Qualifica a tua família? Qualifica a relação com os teus filhos? Qualifica o teu negócio, a tua profissão? Qualifica o teu casamento? Qualifica a tua vida amorosa ou não? Porque se você não estiver qualificando, certo? Continuamente, você não está crescendo. E veja que então nós temos um grave problema na comunidade humana. E aí que se justifica o congresso que eu vou explicar ao longo dessas 4 aulas, certo? Acontece que o ser humano é um ser destinado a ser um grande vencedor, por isso eu falo inicialmente do projeto vencedor que é um ser humano, mas quantos, de fato, chegam a esse topo? Porque o congresso tem um título que é o seguinte, empreendedorismo do zero ao topo. Quantos que saem do zero, iniciando um projeto, uma profissão, e chegam ao topo, não só como economia, mas como autorrealização e tudo aquilo que eu falei até agora, certo? Então, se nós olharmos a maioria das pessoas, a maioria quase que esmagadora, em quantas áreas elas evoluem? E em que nível elas chegam com esse projeto perfeito que nós somos? A nível de saúde, a nível de autorrealização, a nível de dinheiro, de prestígio social, de profissionalismo. Em que grau que a maioria das pessoas chegam? Façam vocês a conta sozinhos, certo? Que se nós olharmos de um modo bem pontual, bem profundo, nós vamos encontrar que talvez um percentual muito pequeno evolui de um modo integral e chega ao topo em algumas áreas, certo? Mas repito, o topo é previsto por natureza. Chegar lá no ápice é uma finalidade, é uma meta, é um propósito de fundo da natureza humana. E aí vem a pergunta para entrar no segundo ponto. Por que, afinal das contas, a maioria não realiza o percurso que deve ser realizado? Por que a maioria não realiza o projeto que eles são, que nós somos? Por que não encontramos as passagens, as saídas? Por que evoluímos de um lado e não evoluímos de outro? Porque nós temos também a questão que tem muita gente que evolui bem em algumas áreas, por exemplo, de liderança social, profissional, empresarial, riqueza econômica. Mas as outras áreas, elas evoluem igualmente? Se nós quisermos ser sérios e críticos com os pés no chão, nós vamos encontrar que esse projeto humano que está destinado a ser grande vencedor, 1 por 1000, talvez consiga chegar ao topo em todas as áreas e transcender de um modo realizado e feliz. E nesta escala, é óbvio que vão encontrar pessoas que fazem resultados aqui, ali ou lá, e são muitos, por sinal, agora que evoluem integralmente são poucos. E vem a pergunta novamente, por que é tão difícil de fazer essa solução integral, já que nós somos esse projeto perfeito e vencedor? Nós somos perfeitos, nós temos tudo. Não sei que tu nasceu deficiente por ventura. Inteligência, sensibilidade, racionalidade, pensamento, imaginação, criatividade, intuição,
vontade, certo? Motivação, nós temos tudo. E aí vem a pergunta, pela terceira vez aqui, por que nós não conseguimos fazer esse giro vencedor? Será que é um problema da educação? Será que é um problema da sociedade? Será que é um problema da cultura histórica? Qual é o problema? E aí eu vou entrar no segundo ponto aqui, que é exatamente o que nos leva a perder o jogo. Porque se eu falo do Congresso Voo da Águia, que é uma forma de imersão, o Congresso é muito diferente do que se possa imaginar. Ele é inovativo, ele é uma criação, ele é um diferencial científico, um diferencial metodológico, um diferencial informativo, certo? Então observem que é simples constatar que a maioria das pessoas não vão bem em várias áreas. Temos limites, temos sofrimentos, temos dores, temos doenças, temos perdas econômicas. Isso não é nenhuma novidade. E não é ser pessimista. Novamente, se eu pegar agora 100 pessoas por acaso, 100 profissionais liberais, 100 empresários, micro, médio ou grandes, qual é o percentual dessas 200 que realmente eles passam no teste com o pé nas costas? Certo? Você que está me escutando, como é que vai a tua saúde? Como é que vai o teu casamento? Como é que vai a independência e a maturidade com a tua família? Como é que vai a tua vida social? Como é que vai a tua profissão? Como é que vai a tua empresa? Como é que vai o teu dinheiro? Eu sei por experiência própria, eu sou um psicoterapeuta com uma profunda formação, tenho 41 anos de experiência e atendo diariamente clientes. Eu sei do que eu estou falando e acho que vocês sabem do que estamos falando aqui, certo? Então acontece um fato que é o seguinte: somos um projeto evolutivo, somos um projeto inovador por natureza, mas nós somos eternamente repetitivos. Nós temos uma educação de base, da infância, feita pelos pais em boa fé, pelas escolas, pela moral, pela religião. Nós temos uma programação interna que se estabiliza e se coloca como substituto do projeto natural que nós somos. E essa nossa programação, ela é estritamente repetitiva. E nós desertamos daquele que é o nosso ponto de transformação, de mutação, de criação, de diferenciação. E nós nos identificamos a um conjunto de fatores muito amplo e profundo que me torna automaticamente repetitivo. Eu repito relações, repito negócio, repito profissão, repito casamento, repito a minha postura nos mais variados modos de tratar. Notem que esse é um ponto contraditório com o projeto da vida. E aí tem um agravante nisso aqui, que eu passo a sofrer uma programação educacional, cultural, social, e eu me identifico a esta programação, me identifico a valores, a princípios, a crenças que são prótese, e me torno igual a eles. Portanto, eu perco de vista aquele meu mundo criativo, aquele meu mundo intuitivo, aquele meu ser ousado, transformador, arrojado. Agora eu estou dentro de um cubículo, dentro de um quadrado, e eu não consigo pisar fora do risco. Eu não me permito. Então, eu, na verdade, sou programado em base à segurança e insegurança, a medos, a motivação e desmotivação, a conservadorismo. Eu sou programado. Então, eu entro neste processo existencial, vou amadurecendo e treinando e enrijecendo cada vez mais as minhas normalíssimas programações repetitivas. Vejam, eu sou convicto de que o que eu faço estou certo. Eu estou convicto de que a minha escolha está certa e não é repetitiva.
Eu estou convicto de que o meu modo de fazer e de ser, ele está certo, e ele é criativo, e ele é justo. Por isso que eu fiz uma chamada assim, se eu faço tudo certinho, se eu me dedico ao trabalho de um modo muito certinho, por que então eu não tenho os resultados? Por que eu não cresço? Por que eu não aumento a minha realização, a minha alegria, a minha saúde? Qual é a resposta que você se dá? Certo? Então vocês observem que eu faço tudo certinho, mas certinho em relação ao quê? Certinho em relação à lei da minha natureza, da minha essência, da minha criatividade, da minha intuição? Ou tudo certinho, conforme me ensinou a mamãe, o papai, o avô, a avó, a professora, a sociedade, a escola, a religião? Eu faço certinho segundo o quê? E esse certinho, esse certo e esse justo, eu agora o tenho como absoluto. Eu te faço uma pergunta aqui. Quem é que vai desmanchar isso em você? Como é que se vai modificar esse quadro? Quem vai te ajudar a desmanchar essa programação artificial, complexual, estereotipada, repetitiva ao infinito? Quem vai te ajudar a desmanchá-la? Quem vai modificar isso para você? E te pergunto mais, e se você não modifica isso, que você volta ao teu nível de natureza, a teu nível de essência, qual será o resultado futuro? Se você prossegue dentro de uma estereotipia montada, programada, fixada, enrijecida, com toda a certeza que você tem, com todas as verdades que você tem, onde você vai chegar? Veja bem, este é o grande problema do ser humano. Eu sou uma pessoa, por natureza, criativa, inventiva, inovadora e transformadora, e eu me torno, por educação, por moral, por cultura, uma pessoa que recita quase tudo, praticamente tudo. Eu trabalho as pessoas na terapia evolutiva de autenticação e me dou conta que as pessoas têm alta cultura, inclusive, autoconhecimento, estudam muito e repetem milimetricamente as mesmas emoções da infância, os mesmos medos, as mesmas inseguranças, o mesmo protecionismo que elas fazem uns aos outros, a mesma pretensão de ser protegido, a mesma arrogância, o mesmo orgulho, tudo dito como se eu sou assim. Eu gosto assim, eu penso assim. Então veja que, na verdade, eu sou um programa ambulante de repetições que eu agora assino embaixo a cada uma delas e eu estou convicto que eu estou certo. Eu repito, como é que tu muda isso aqui? E qual é o resultado disso aqui? E vocês observem que eu vou entrar num ponto aqui, porque o nosso tempo aqui é sempre curtinho, tá? Já são 20 minutos. Deste primeiro estágio que nós vamos trabalhar no Congresso, o Congresso trata de 8 pontos, tá? Congresso Rua da Águia, do dia 30 de janeiro, 31 e 1 de fevereiro. É uma imersão intensa, com muitos depoimentos, com vários palestrantes, mas sobretudo eu vou trabalhar ali, certo? Então o primeiro item do Congresso, e o primeiro item que você está me ouvindo, se você quiser resolver a tua vida, o primeiro item é que você tem que resolver os pontos patológicos. Dentre essas repetições que eu falei aqui, que são normais para todos os seres humanos, e vivem até bem, e ganham até dinheiro, e são até razoavelmente satisfeitos, certo? Dentro dessa programação, desse conjunto muito vasto de próteses, nós temos alguns pontos patológicos. 2 ou 3 pontinhos patológicos. Só que esse ponto patológico é a repetição consciente ou inconsciente mais rígida, mais constante, mais absoluta. Eu disse consciente ou inconsciente, certo? E eu não sei por que acontece sempre o mesmo resultado. Ou fico doente, não ganho dinheiro, não cresço, não me realizo, não me torno feliz. Então a primeira questão que nós temos que encarar, seja no Congresso ou fora dele, busquem os caminhos que vocês acharem conveniente, é que eu preciso identificar
os meus pontos patológicos, os meus pontos rígidos, os meus pontos perdedores, identificá-los, conscientizá-los, isolá-los e resolvê-los. Certo? Então a primeira tarefa de casa, o primeiro tema da minha psicoterapia que eu levo em frente é esse. Tem problema de saúde? Vamos ter que resolver a saúde. Problemas emocionais gritantes? Tem que resolver as emoções. Problema de vida amorosa gritante, desconcertante, irrealizante? Tem que resolver esse problema. Problema de relações amistosas ou sociais que são agressivas, vingativas, negativas? Tem que resolver essa. A pessoa não ganha dinheiro. Não ganhar dinheiro nunca é uma doença. Não crescer nunca é doença. Certo? Então eu tenho que primeiro resolver esses pontos. Eu posso te perguntar para você, já saberia a resposta, mas como é que tu faz resolver esses pontos sozinho? Você sabe identificá-los? Você sabe a raiz deles? Você sabe a origem? Sabe como eles foram treinados desde a tua infância até hoje, que tu tem 50 anos? Que tu os repete literalmente? Se tu souber, depois dessa aula, mãos à obra, meu querido, minha querida. Se você não souber, é um motivo a mais para tu escrever no nosso congresso, que ele tem um preço razoável, vão passar os links de inscrição e tal nas aulas seguintes, para você começar a entender qual é que é a lógica de um jogo vencedor, e como é que se sai da lógica de um jogo perdedor, certo? Então, vocês observem, o tema não é tão simples. Então, nós temos milhares de cursos, de coaching, de mentores hoje. Mas por que não se resolve? Por que não se cresce? Por que não se dá o processo progressivo de autorrealização de felicidade? Se vocês forem sérios, se jogarem sério, vocês se dão conta que no andar da carruagem a maioria se angustia mais. Medo da morte, insatisfações, então a vida é só isso? Então, por que com todo esse conjunto de MBA, de faculdade, de doutorado, de coach, de mentores, de tudo que vocês conhecem, por que continuamos num quadro que praticamente não se modifica? Gente, isso é sério, e isso é grave, certo? Eu diria, a grosso modo, porque eles não têm o conhecimento científico, certo? E não tem a metodologia e não tem a formação adequada para pegar um Cristo que está do outro lado ali, dizer assim, você quer resolver? Você quer crescer? Você quer se satisfazer? Se você diz sim, eu sei fazê-lo. Porque hoje existe o conhecimento, existe o método, existem pessoas altissimamente preparadas, certo? E que pode ser resolvido. Então esse é o primeiro ponto da parte problemática ou patológica, repito, patologia econômica, patologia empresarial, patologia social, patologia orgânica, patologia de casamento, de amor, de sexo, de emotividade. Esses pontos têm que ser resolvidos. Por quê? Porque a única parte doentia vai contaminando progressivamente o todo. Então, quando nós tirarmos essa parte problemática, que eu sei por estudo e por experiência, todos a têm. Todos a têm. Só olhem, por exemplo, um fato gritante no mundo, quantos relacionamentos amorosos que dão certo a longo prazo. Dão certo de verdade. Por que não dão certo? Porque por baixo tem um grande ponto patológico. Quantas pessoas que podem ganhar muito dinheiro e têm potencial e nunca ganham. Porque por baixo do bastidor, de um modo inconsciente ou consciente, existe um ponto patológico. Então, a primeira tratação no congresso, muito árdua, muito profunda, é tratar dessa primeira parte. E a segunda parte, que virá na próxima aula, certo? Na quinta-feira próxima, às 20 horas, convido vocês a estarem presentes, convidem uns amigos, me mandem pergunta no meu WhatsApp, no meu direct aqui, que eu respondo sobre a aula de hoje, certo? Então, na próxima aula, nós vamos fazer o segundo passo, que serão 8 pontos no congresso, e eu tratarei os 8 pontos em 4 aulas aqui, certo? Hoje dei o primeiro passo, o homem vencedor, dei um brief mínimo, dizendo que ele é um ser evolutivo em todas as áreas e jamais estático, e dei um sinal
do homem repetitivo e do homem que tem a patologia e a rigidez que leva ele a perder o jogo. Valeu, gente? Quem quiser assistir, passar para os amigos essa aula, ela fica salva aqui no feed e amanhã ela vai para o canal do YouTube. Se vocês quiserem colaborar com um trabalho sério, profundo, transformador, passem essa aula para os amigos e pensem em vir para o congresso. Valeu, gente? Aquele abraço do Cabelo Branco. Até quinta-feira próxima, às 20 horas.